Som. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar o culto dessa noite, dia 18 de julho, com transmissão pela internet, fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos por mais uma semana de bênção que tu nos destes. Te agradecemos por tua soberania em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos porque tu cuidas em particular de cada um de nós. Que o Senhor possa estar com cada ouvinte que vai ouvir esse culto oferecido a ti hoje, com cada pessoa aqui presente, e que esse culto chegue até o teu trono de graça como um aroma agradável. Te agradecemos, te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, acompanhar a leitura do Salmo de número 63. Salmo de número 63. Até o verso de número 8. Salmo 63, somente de 1 a 8. Vamos ler todos juntos. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Até aí. O verso de número 3, irmãos, diz qual a melhor coisa que Deus tem para nós. A melhor coisa da nossa vida. Melhor do que ficar livre da pandemia. Melhor do que rever entes queridos. Melhor do que imaginar que os entes queridos que se foram, nós os veremos novamente. A melhor coisa está descrita no verso 3. O salmista diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Vamos recordar, irmãos, cantando um cântico que fala sobre essa graça de Jesus. Muitos irmãos devem conhecer. Diz assim: a graça de Jesus jamais me faltará, jamais. Vou pegar o tom. Vamos acertar o tom aqui. Agora é. A graça de Jesus jamais me faltará,
jamais me faltará. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Vamos novamente? A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Amém, irmãos. Amém. A igreja pode se assentar. Teremos uns instantes agora de oração silenciosa. Vamos ficar uns instantes em oração com o nosso Deus, confessando os nossos pecados. Baixemos as frontes. No Salmo de número 32, verso 5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque tu és um Deus que perdoas, ó Pai, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, irmãos, com cânticos do grupo de louvor. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Eu peço que a igreja se coloque de pé para nós louvarmos o nosso Deus. O Senhor, que é a única razão da nossa alegria, da nossa paz e da nossa vida. Que os nossos lábios, eles se abram, né? Prepare aí o seu pulmão, exercite louvor e adoração ao Senhor por meio das canções. Expresse a gratidão que você tem no coração a Ele, nesse momento. Amém? És
Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos dizer que em todo tempo nós louvamos ao Senhor. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Amém. Nesse próximo cântico, você que veio preparado para devolver ao Senhor os seus dízimos e ofertas, fique à vontade para depositar no gasofilácio. E após a canção, eu peço que um diácono se apresente à frente para poder estar orando, agradecendo ao Senhor. Amém? Se duvida vagas procelosas são, se com desalento jogas todo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las Todas de uma vez. e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas
Seja o teu combate longo ou breve aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. e verás surpreso Quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos concede e também de estarmos na Tua casa, Pai, para louvarmos e adorarmos o Teu santo e bendito nome, Pai. Venha abençoar, ó Pai, em todas as partes deste culto. Venha abençoar os irmãos, ó Pai, que entregaram os seus dízimos e ofertas aqui no gasofilácio. O Senhor os abençoe e abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Abençoe também o teu servo que trará a palavra, que o teu Santo Espírito vem através dele, ó Pai, falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abençoe também os irmãos que irão ministrar, ó Pai, esses dias de ofertas, para que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Por isso eu te agradeço, eu te louvo e te peço a tua bênção sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está assistindo, ó Pai, através da internet. Senhor, abençoe a todos, ó Pai, e fale ao nosso coração nessa noite, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Vamos cantar isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, Nunca me deixou na tempestade ou na paz. oh, não, Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade
Mais uma vez. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz? Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Para acabar. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Fechemos os nossos olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua provisão, Senhor, ela é eterna. Ela nos mantém firmes, Senhor. Ainda que, Senhor, nós duvidemos, ainda, Senhor, que faltemos, Pai eterno, com a confiança em Ti, o Senhor se mostra, Pai eterno, presente, nos orientando, nos amando, nos conduzindo, Senhor, ao reto caminho, a um caminho de paz, a um caminho de confiança em Ti e de tranquilidade, Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Teu grande nome, Pai eterno, nos sustenta, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai eterno, é que nos mantém firmes. Sabemos, Pai, que por nossas próprias forças, Senhor, jamais conseguiríamos, Senhor. Foi por Teu amor, pelo Teu Filho Jesus, pelo sangue derramado, Pai eterno, na cruz, que hoje, Senhor, nós podemos desfrutar, Senhor, essa maravilhosa graça. Nos mantenha, Senhor, firmes, com o coração, Senhor, totalmente, Senhor, disposto, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e sermos, Senhor, conduzidos por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus os abençoe. Sabemos que a graça de Jesus é o que nos mantém vivos. Sabemos que a graça de Jesus é que garante a nossa salvação. Você que quer que a graça de Deus esteja sempre sobre a sua vida, fique em pé mais uma vez, vamos cantar o hino de número 109. Hino 109. Você vai declarar que quer o Salvador com você. Sempre que a graça de Deus estiver sobre você, é porque Ele, Jesus, está com você. Vamos cantar isso. Hino 109. Hino número 109.
Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo ao pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabedoria e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. A igreja pode se assentar. Passaremos agora a ouvir a mensagem com o nosso pastor Whipson. Som. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui à casa do Senhor. Também vocês que nos assistem em casa, participam junto conosco através das redes sociais. Vocês são bem-vindos a tomar parte junto conosco nesse momento de culto, de adoração, momento também onde nós ouviremos da parte do nosso Deus aquilo que Ele nos fala através da sua palavra. Gostaríamos apenas, antes de iniciarmos a exposição, como é de costume, fazer referência ao aniversariante da semana. Semana nós temos no dia 18, que é hoje, o Samuel Luizon de Brito. Que Deus possa assim abençoar a vida do Samuel. Nós oraremos, colocando a vida dele diante do Senhor e também suplicando ao Senhor que fale conosco. Fechemos os nossos olhos, se tiver vontade. Senhor, nós estamos aqui, Pai, esperando que o Senhor fale conosco. E quando fazemos isso, nós nos lembramos, a Deus, de toda a preparação que o Senhor executa em nós
para que nesse momento de compartilhamento o nosso coração se abra, o nosso entendimento se expanda, para que aquilo que o Senhor venha falar conosco possa se aplicar à nossa vida de tal forma que vivamos sobre a terra, dando testemunho da revelação que nós recebemos do Senhor, tanto através da nossa pregação, como também através da nossa vida. Oramos assim, pedimos a Tua bênção sobre nós. Também, ó Deus, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a vida do Samuel, que o Senhor faça com que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, Deus, os nossos aniversariantes da semana que se passou, que o Senhor possa estar guardando a vida deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos expondo o texto de Mateus, capítulo 24 e 25. É um trecho considerável das Escrituras. Não tem como expormos tudo isso de uma só vez, nós vamos por partes. E a parte que nós vamos tratar hoje está no capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós estamos falando sobre o tema, a obra que ele deste para fazer, as últimas coisas, que é o 6º grande discurso de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Pois virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus, assim, meus queridos, nos abençoe nessa noite. Hoje nós vamos expor, meus irmãos, o princípio dos ais, ou as dores de parto, que já foram referidas lá em Mateus capítulo 4, versículo 14. O princípio desta revelação partirá do questionamento dos discípulos no versículo 3. Se você voltar o seu olhar para o versículo 3, você vai perceber que os discípulos de Jesus, que estavam junto com ele no Monte das Oliveiras, vão fazer um pedido a Jesus. E que pedido é este? Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? O que é que os discípulos estão querendo saber? Jesus, explica para a gente quando é que o Senhor vai voltar, quando é que o fim chegará, quando que haverá a consumação de todas as coisas. Só isso que os discípulos estão perguntando aqui nesse momento.
E quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, meus irmãos, nesse ponto, Jesus faz de pronto a correção da inferência equivocada deles sobre o fim do mundo. Pois nem tudo o que parece ser um sinal do fim é de fato um sinal de tal natureza. O princípio que Jesus vai ensinar aos seus discípulos a partir daquilo que ele vai apresentar no versículo 4 até o verso em diante, verso 14, é que o sinal ou os sinais do fim dos tempos, no sentido geral, quando ocorrem separados, não podem ser indicativos infalíveis do que ou de que o fim do século está diante dos nossos olhos. Não é o fato de ocorrer um evento isolado ali, aqui ou acolá, que pode ser encarado como de fato estarmos diante da segunda vinda de Cristo. Veremos que são os sinais errados do fim, quando vistos isoladamente, que é a matéria daquilo que Jesus está aqui falando aos seus discípulos. Jesus está mostrando, olha, essa maneira como vocês estão enxergando os sinais está equivocada. Vocês precisam entender adequadamente como esses sinais se dão, porque senão os sinais se tornam errados da maneira como vocês estão enxergando. E quais são esses sinais errados em decorrência de uma visão isolada de cada um deles? O primeiro sinal que Jesus vai destacar são os falsos profetas. Acompanhe na sua Bíblia aí. Verso 4 e verso 5 e verso 11 diz assim, de Mateus 24. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é que Jesus está dizendo? Jesus vai predizer aqui a vinda de falsos cristos, indivíduos que se autodenominavam eu sou o Cristo, e falsos profetas que enganarão a muitos. Hendrickson, ao comentar esse texto, ele diz que os que persistem em ser desencaminhados mostram que jamais pertenceram ao verdadeiro rebanho de Cristo. Sempre houve falsos profetas enganadores. Suas vítimas se opõem às leis de Deus. Em outras palavras, o que é que nós podemos entender especificamente sobre esse tópico dos falsos profetas? Eles sempre existiram, assim como os falsos cristos sempre existiram, assim também como as pessoas que são enganadas sempre existiram. Não é algo novo. É algo que já vem acontecendo há muito e muito tempo. Assim como acontece em nossos dias. E as pessoas que são enganadas, na verdade elas são enganadas porque elas não conhecem de fato o verdadeiro Cristo. Porque se conhecessem a Cristo, não se deixariam seduzir pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. Isso é importante, meus irmãos, porque quando nós tratamos dessa matéria, fica parecendo assim, que aqueles que são enganados são vítimas diante dos falsos profetas e dos falsos cristos. Não são. Na verdade, eles são seduzidos por aquilo que cobiçam, por aquilo que buscam, que desejam. Enganam e são enganados ao mesmo tempo. São responsáveis por terem se desviado das leis do Senhor. Mas o que o texto nos faz enxergar, meus irmãos, é que esse mal crescerá e resultará em divisões, tanto dentro do círculo familiar e, consequentemente, na igreja, como também no esfriamento do amor uns pelos outros. Jesus já vai predizer isso.
Jesus vai dizer, olha, quando estes falsos cristos, esses falsos profetas, enganarem a muitos, como consequência, o que nós vamos encontrar é que haverá tumulto nas relações familiares, é que haverá esfriamento do amor. E aí você pode se perguntar se de fato isso não é uma realidade que pode ser observada já de muito tempo. Durante e depois, meus irmãos, a grande catástrofe do ano 70 depois de Cristo, estiveram em evidência tanto os falsos cristos como os falsos profetas. Jamais desaparecerão da terra ao longo da presente dispensação. Logo, seu aparecimento ou obra nunca poderão constituir um sinal no sentido estrito do termo, como sinal do fim. Não é o fato de dizer temos falsos profetas, temos falsos cristos, temos pessoas enganadas. Então chegou o fim. Isoladamente não se constitui um sinal do fim. Qual a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida? Nós que somos discípulos de Cristo, não podemos nos deixar desviar dos seus caminhos, ou do seu caminho. Suas reivindicações é que nós permaneçamos fiéis. E diante do engano, diante do falso Cristo, do falso profeta, do falso ensinamento, a igreja precisa ser capaz de reagir usando as Escrituras, sabendo o que é verdadeiro, para não se deixar seduzir ou enganar por aquilo que é falso. Daí, meus irmãos, a responsabilidade de todos nós diante daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós propagamos, daquilo que nós lemos, da leitura que nós fazemos desse mundo, é muito maior. Não fique pensando eu e você que o fato de sermos enganados, de alguma maneira, vai nos justificar diante de Deus. Nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a iluminação que vem do Espírito Santo de Deus, nós temos os meios de graça, nós temos a convivência da igreja, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, de conhecer o Espírito Santo em profundidade e de acordo com a linha teológica saudável. Se não o fazemos, somos responsáveis pelo engano que existe em nosso coração. Mas Jesus também comenta, meus irmãos, sobre guerras e rumores de guerra. Veja lá o verso 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, guerras, rumores de guerras, é outro sinal que isoladamente não pode ser confundido como sendo uma evidência de que o fim chegou. Ainda não é o fim. Jesus disse essas palavras, meus irmãos, quando o Império Romano desfrutava de um longo período de paz. Aquilo que nós conhecemos na história da igreja, da Pax Romana. Roma havia reunido debaixo do seu poder várias nações. E a força bélica garantiu a paz durante muito tempo, um longo tempo. Inclusive, é uma das condições necessárias na plenitude dos tempos para que o evangelho pudesse ser pregado. Essa é a realidade da Pax Romana. Porém, meus irmãos, 4 décadas mais tarde, o tumulto começou e a inquietação do grande Império Romano foi de um extremo a outro. Só em um ano, aproximadamente, teve 4 imperadores em Roma. Galba, Otto, Vitélio e Vespasiano. Eu fiz uma rápida pesquisa
a respeito desse período do Império Romano, na Wikipedia, e ela mostra que na história de Roma, no ano dos 4 imperadores, que se refere a um período aproximado entre o ano 68 e 69, onde esses imperadores romanos estiveram exercendo o seu governo, eles fazem isso a partir do ano 68, quando acontece a morte de Nero. Nero comete suicídio, seguiu-se um breve período de guerra civil, a primeira guerra romana desde que houve a morte de Marco Antônio no ano 35 a.C., e entre junho de 68 e dezembro de 69, Roma testemunhou a ascensão e a queda de Galba, Otão, que aí o Otton, Vitélio, e a ascensão final de Vespasiano, começando assim, ou fundando assim a dinastia Flaviana. Esse período que nós vamos encontrar em Roma, então, já havia sido predito por Jesus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, se já foi algo predito e já foi algo cumprido, então esse sinal já foi. Não, meus irmãos, não, os conflitos de guerras e rumores de guerras não pararam por aqui. É só uma evidência de que a partir desse período do ano 68, a situação se complica. Mas, mesmo depois da queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, guerras e rumores de guerras não cessaram. Essas violentas revoltas, revoluções, insurreições não podem ocupar a nossa imaginação para apontar que aqui já se cumpriu também essa evidência do fim dos tempos. Hendricks diz que certo escritor contou 300 guerras na Europa durante esses últimos 300 anos. E essas guerras estão crescendo em intensidade. É perfeitamente claro que quando qualquer guerra específica é usada como auxílio para os fixadores de datas, produz-se outro sinal errado, diz o comentarista bíblico. E hoje nós podemos dizer até, meus irmãos, que nós vivemos não só aquelas guerras convencionais, nós temos outras modalidades de guerra. Guerra de informação, a guerra que é gerada pela a questão virológica no mundo, nós temos ainda a guerra que podemos ver travada através dos meios de disseminação de cultura, guerras ideológicas. Mas segue o texto, Jesus falando sobre outro sinal, fomes e terremotos, verso 7, parte B, e verso 8. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Jesus deixa claro, olha, não é o fim, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Assim como os outros eventos preditos, esses distúrbios na esfera física, são apenas prefigurações ou representações daquilo que, numa escala muito mais extensa e intensa, ocorrerá na esfera da natureza no fim dos tempos. Nem mesmo um só deles poderia dar a alguém o direito de fazer predições com respeito ou à data da queda de Jerusalém ou ao tempo da parousia, ou a segunda vinda de Cristo. É verdade que durante o período de 60 a 80 depois de Cristo, a fome, a pestilência, os incêndios, os vulcões, os terremotos assolaram o império, como Renan descreve em El Christian, ou El Antichristian, citado aqui por William Hendrickson. A título de complemento, meus irmãos, nós podemos dizer que, fazendo uma pesquisa
nós vamos ter uma longa lista de catástrofes e seus mortos ao longo da história geral, documentada por historiadores e filósofos. E a catástrofe que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, é só mais uma, em muitas outras que já aconteceram, trazendo números semelhantes ao que nós temos hoje de mortos. Acrescente aos falsos cristos e falsos profetas, as guerras e rumores de guerras, terremotos e fomes, pestes ao longo da história da igreja, as perseguições e apostasias, referida por Cristo nos versículos 9 e 10, 12 e 13. Olha só o que o texto vai dizer. 24, 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 12 e 13. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verifica-se sobre os crentes, ainda nos nossos dias, assim como no passado, e certamente verificaremos no futuro, os sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Preste bem atenção, meus irmãos, não se engane. Nós que somos do Senhor Jesus, nós somos odiados pelo mundo. O mundo enquanto sistema corrupto e corruptor. A integridade do crente, a lisura do crente, a honestidade do crente, o fato de falar a verdade, o fato de ser alguém cumpridor das suas obrigações, o fato de ser um profissional eficiente, honesto, trabalhador, o fato de agirmos com ética, isso incomoda o mundo. O mundo diz, são os crentes, a lei de crente, esse povo besta que quer viver sempre certinho. Nós vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos. Onde as pessoas acham, culturalmente falando, que ser honesto é ser alguém privado de capacidade intelectual. O certo é ser malandro, é ser desonesto, é passar a perna, é aproveitar as oportunidades de crescer na vida, mesmo que seja pisando nos outros. Nós vivemos um mundo que quer, inclusive, trocar, inverter a ordem natural das coisas. Homens que desejam ser mulheres, mulheres que desejam ser homens. Crianças que desejam ser adultos, adultos que desejam ser crianças. Pessoas que deveriam ser maduras e se comportam como adolescentes inconsequentes. O mundo está de cabeça para baixo. Nesse contexto, quem vive de acordo com a instrução de Cristo é odiado de todas as nações. A própria expressão, meus irmãos, todas as nações, claramente demonstra que Jesus não está pensando unicamente no que aconteceria durante a vida dos apóstolos. Os apóstolos foram perseguidos, foram maltratados, apanharam, foram presos, foram cerrados ao meio, foram crucificados. Mas não pensem vocês que nós seremos tratados diferentes neste mundo. Andar com Cristo é uma bênção. Não existe nada igual. Mas é também uma grande responsabilidade. Não é para todo mundo. Não é para os fracos. Não é para os covardes. É para o crente raiz, né? Se fôssemos usar assim uma expressão lá do interior de Goiás. É crente raiz. Os verdadeiros discípulos de Cristo são hostilizados e odiados pelo mundo, enquanto o sistema corrupto e corruptor
por causa do seu relacionamento vital com Cristo. E a questão que fica para nós agora é como a igreja de Cristo deve se portar frente aos eventos citados. Como a igreja de Cristo deve se portar diante dos falsos cristos, dos falsos profetas. Como a igreja de Cristo deve se portar diante das guerras e dos rumores de guerras. Como que a igreja de Cristo deve se portar diante de todos os infortúnios, tanto sociais como naturais, vulcões, terremotos e todas as catástrofes que nós encontramos por aí. E a respeito desses eventos, é o próprio Cristo que traz a palavra ao nosso coração. Veja o que diz o verso 6. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que é que Jesus diz aí? Não se assustem. É necessário que assim aconteça. Verso 8. Porém, tudo isto é apenas o princípio das dores. Jesus está dizendo, olha, presta atenção, não fiquem assustados com os princípios das dores. Ainda haverá a grande tribulação. Se vocês já estão assustados com o comecinho, quando acontecer a grande tribulação, vocês vão se desesperar muito mais. Como é que a igreja, então, meus irmãos, deve se portar frente aos eventos citados? Primeira realidade, coragem. Não se perturbem. Ainda não é o fim, apenas o início das dores. São as dores de parto. Aquelas primeiras dores que a parturiente sente quando vai dar à luz à criança. É o começo. Não marca o fim. Portanto, não fiquem alarmados. Caminhem com Cristo. Continuem fiéis a Cristo. Não fiquem assustados com essas coisas que vocês estão vendo no cumprimento nas Escrituras. Por que nós estamos falando isso aqui? Nesse período de pandemia, vários e vários pregadores saíram na mídia, alardeando que o fim já está à porta. E uma população que já está amedrontada ficou com mais medo ainda por conta dessas fake news. O próprio Jesus está dizendo nesse texto, não é o fim ainda. Isso que vocês estão vendo, essas evidências que vocês estão vendo, esses sinais que vocês estão vendo, isoladamente, pontualmente, ali ou aqui, não representa o fim ainda. Nós vamos chegar lá no fim, mas não é agora. Segundo, atenção, igreja. Cuidado com a vossa admiração pelos ministros e evangelistas que falam tão doutamente sobre os sinais dos tempos e esforçam para demonstrar aos seus ouvintes que esta ou aquela terrível guerra, grave terremoto, peste pandêmica, fome devastadora é a base da profecia e infalível sinal do iminente regresso de Cristo. Nada necessitamos mais do que a verdade. Nada mais que a verdade. Da forma como o Senhor Jesus revela para nós. Não criemos pânico, como diz o teólogo Chapolin Colorado. Nós precisamos ter uma compreensão exata daquilo que, de fato, nós como igreja precisamos viver e enfrentar. Veja a instrução. Mesmo que os eventos aqui dispostos tenham uma importância significativa, eles são apenas degraus que conduzem ao alvo final. Eles, isolados, prefiguram simplesmente que o plano de Deus quanto ao fim dos tempos se aproxima, mas não é o fim ainda. No fim da presente dispensação, as perturbações indicadas ocorrerão juntas. Veja o que diz o capítulo 24, verso 33. Que às vezes a gente lê o texto e
não presta atenção no verso 33. Ele diz o quê? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, tanto aquilo que está sendo evidenciado no princípio das dores, como aquilo que está sendo evidenciado na grande tribulação. Então, quando vocês virem todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, Jesus está dizendo, olha, eventos isolados não apontam o fim, mas quando todos esses eventos estiverem acontecendo ao mesmo tempo, aí sim estará às portas. Provavelmente, meus irmãos, quando o fim chegar, mais numerosas, mais extensas e terríveis como nunca, acontecerão todos estes sinais. E esses sinais estarão em conexão com a grande tribulação que culminará na segunda vinda. Representam a eclosão final desses terrores que ocorrerão acompanhando e concordemente a segunda vinda de Cristo. Entenda, quando a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala de um evento extremamente marcante. Não haverá dúvida, meus irmãos, sobre a vinda de Cristo. Essa ideia de que Cristo vai arrebatar a igreja secretamente e que um determinado dia vai sumir. Há um povo sobre essa terra que vai sumir. Porque Cristo voltou para pegar a igreja, levou a sua igreja e o resto vai ficar aí sem a igreja. Meus irmãos, isso não tem base bíblica. Se não, vejamos. Vamos ler algumas passagens rápidas aqui. Mateus 24, verso 27. Olha só o que ele diz. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Irmãos, como é que um relâmpago que sai do Oriente vai para o Ocidente? Ninguém vai perceber. Tem lógica um negócio desse? Mas vamos lá. Outro texto. 29 ao verso 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tem evento mais público? Tem maior publicidade do que essa? E se você seguir olhando os textos, se você olhar as parábolas que Jesus vai empregar, do versículo 32 ao 44, do versículo 45 a 51, de Mateus 25, do verso 1 ao 13, de 14 ao 30, de Mateus 25 ainda, Mateus 25, 31 a 46, todos esses textos dão evidência de que a vinda de Cristo será um evento marcante. E não algo furtivo, e não algo escondido. Mas será um evento marcante, porque todos aqueles sinais estarão acontecendo ao mesmo tempo, com toda a extensão, com toda a intensidade. O texto que nós lemos primeiro diz aqui, ou pelo menos, desculpa, o segundo, diz que o firmamento será abalado. Como que o firmamento vai ser abalado e ninguém perceberá? Mas como a igreja precisa responder a esses eventos? Quarta resposta. A despeito de todas as perturbações e perseguições, a igreja precisa permanecer leal a Cristo e entrará na sua glória. Diz Jesus no verso 13, Mateus 24:
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E antes que você pense que você é o cara que pode perseverar, que você é a super mulher, super criança que pode perseverar, lembre-se que a perseverança dos santos é uma graça que nós recebemos da parte de Deus. Os eleitos serão capacitados pelo Espírito Santo da promessa, que foram selados, a perseverar até o fim, sendo fiéis a Cristo. O texto só descreve que esses que receberam esta graça, que perseveraram até o fim, esses serão salvos. Denotando tanto a graça de sermos perseverantes, como também a responsabilidade e o esforço que deve haver da nossa parte de buscar sermos perseverantes e fiéis a Cristo. Porque na vida cristã é assim, irmãos. É Deus que faz tanto o querer como o realizar. E nós devemos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor diante de Deus. Chegamos então ao verso 14. Jesus agora vai mudar o seu discurso. Antes ele dizia o quê? Mas esse não é o fim. E agora ele vai dizer o quê? Então virá o fim. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora Jesus diz, agora é que virá o fim. Os sinais, os eventos que vocês estão enxergando isoladamente não são evidências do fim. Ainda não chegou o fim. É apenas o princípio das dores. Mas quando o evangelho for pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está dizendo que os eventos conclusivos da história do mundo deverão ser precedidos pela proclamação do evangelho a todas as nações. Portanto, igreja, não existe maneira mais eficiente, mais adequada e mais fiel de nós esperarmos a vinda do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, senão a pregação do evangelho. Uma igreja que fala de Cristo, que transpira Cristo, que anuncia Cristo, que anuncia as boas novas de salvação em Cristo. É uma igreja que está esperando a chegada do Senhor Jesus. Este é o grande sinal. O evangelho do reino, o domínio de Deus no coração e vida, pela graça, por meio da fé, para todas as nações da terra. Eu queria lembrar você que o evangelho vem sendo pregado já há muito tempo, em muitas nações. Talvez na igreja primitiva, ou a pregação da igreja, tenha alcançado aí, no que diz respeito apenas à tradução da Bíblia e à informação bíblica, a poucos idiomas, poucas línguas. Embora fique característico desde Pentecostes que a pregação do Evangelho seria para várias nações e várias línguas, várias culturas. Hoje, aproximadamente, a Bíblia já foi traduzida para mais de 1.400 idiomas. Ainda tem dialetos também. Muitas outras línguas precisam ainda receber as Escrituras. Muitos missionários precisam se despertar para poder irem aos campos e falarem do amor de Deus. A exposição do Evangelho. Durante vários anos, o Evangelho foi
pregado, foi ensinado por determinadas nações do mundo. Aqui não necessariamente não significa que todas as pessoas daquela nação se converterão. Mas todos os eleitos de Deus que estão em diversas nações do mundo ouvirão o Evangelho, se arrependerão, crerão em Cristo e serão salvos, porque perseverarão até o fim. Isso é muito interessante, irmãos, muito maravilhoso, porque quando nós pensamos que o nosso olhar deve estar naquilo que é catastrófico, naquilo que é temerário, naquilo que vai trazer pavor ao nosso coração, a palavra do Senhor diz: olhe para o Evangelho, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, porque é assim que se espera Cristo. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto, meus irmãos, aquilo que ele apresenta para nós, no lugar da gente ficar cheio de temores, deve trazer ao nosso coração coragem, confiança, segurança em Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu e grego. Só o Evangelho pode transformar a nossa realidade, pode nos tirar de uma vida morta e trazer para a nova vida em Cristo. Só Cristo agindo na vida da gente, através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, pode de fato construir e estruturar a nossa vida de tal maneira que, apesar da terra se transtornar, nós continuaremos firmes, seguros. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo com seus discípulos é dizer: meus filhos, vocês precisam manter o foco naquilo que é o principal. Qual é o principal da igreja? A principal missão da igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Vamos orar? Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre nós. No lugar do medo, nos dá coragem. No lugar da frieza, queima os nossos corações, Senhor, para a missão que recebemos da tua parte. No lugar, ó Deus, da timidez, nos dá ousadia para falar de maneira totalmente livre desta mensagem maravilhosa de salvação que nós recebemos em Cristo. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter mais um hino. Queria convidar o presbítero Nilman, que nos conduza nesse momento mais um hino. E logo após nós vamos ter a bênção final. Pedir para a igreja ficar em pé mais uma vez para a gente encerrar. Já está projetado o hino aí, vocês já estão vendo? Esse hino é para tirar todo o temor que possamos ter ao longo da semana, dos meses, do ano. Porque Deus nos guarda pelo seu poder. Como o pastor leu no fim do Evangelho de Mateus, Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E é pelo seu poder, pelo seu amor que Ele nos guarda. No verso 2 lá,
Deus os guarde para o seu louvor. É para isso que Ele nos guarda, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor. Depois ele diz, Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso. Nós somos chamados, somos eleitos para isso, para o trabalho de Deus. Trabalho glorioso para o dia venturoso. Não precisamos temer a grande tribulação, o fim dos dias, porque Deus nos guarda ali também para o seu poder. No dia venturoso. Vamos entoar esse hino. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Recebamos a bênção. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação consoladora e fortalecedora do Espírito Santo esteja sobre todos nós,